Fala paramétricos, tudo bom? Esse é o segundo vídeo, tá, da série de 3 vídeos que a gente vai ter sobre fachadas, tá bom? Se tu não olhou ainda o primeiro vídeo, eu recomendo muito que vocês olhem, porque a gente vai usar o exercício base do primeiro vídeo para aplicar nesses outros dois que a gente vai fazer, tá bom? Lembrando, esse é o segundo vídeo e a gente vai fazer então uma fachada a partir de pontos atratores. O que que é? Cada um dos polígonos que a gente vai usar, ele vai ter um tamanho diferente a partir de um ponto ou de uma curva que a gente vai usar como base aqui no Rhino, tá bom? Não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, tá bom? E nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica, tá? E estamos abertos a sugestões de vídeos que vocês querem aprender, de comentar que deu tudo certo e expressar o amor de vocês. Críticas também é muito importante, tá? Então é isso, vamos começar o tutorial, tá bom? E é nóis. Então beleza, olha só. Essa geometria aqui, que eu já tenho dessa minha fachada, era a geometria que eu tinha no primeiro vídeo, tá? Foi essa que eu fiz no meu primeiro vídeo, tá bom? E repetindo, a gente vai usar então a definição base, tá? Que foi feita lá. E eu vou disponibilizar para vocês, com certeza, o algoritmo, tanto também como as geometrias do Rhino, tá bom? Vai ter um link aqui embaixo para o download, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Então, vamos lá. Olha só. Essa aqui era a definição que a gente tinha na aula passada. E o que a gente vai ter que fazer? Vou desenhar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui a nossa fachada. Aqui. E a gente tem esses polígonos que a gente implantou nela, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A partir de um ponto que a gente vai definir no espaço, a gente vai conseguir fazer um degradê. Como é que acontece? A gente vai ter esses polígonos, tá? Cada um deles aqui. A gente vai calcular o ponto deles, a distância entre eles e esse ponto que a gente definiu. E essa distância, ela vai se transformar em um fator, tá? E esse fator vai determinar o quanto eles vão ficar abertos ou fechados. Tranquilo? Não é muito difícil, vamos só acompanhar, tá bom? Prestar muita atenção. E eu não vou refazer a definição inteira de novo. Eu só vou pegar uma parte dela e eu vou alterar, certo? E eu vou botar aqui essa definição nova, tá bom? Então, por isso, repetindo, importante você já ter essa definição pronta. Se não assistiu o vídeo, vai lá e assiste o primeiro vídeo dessa série, tá bom? E depois volta aqui e a gente continua então a partir desse ponto, tá? Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer? Como eu falei, a gente vai ter que pegar então esses pontos e calcular a distância entre um outro ponto que a gente vai criar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui no meu Rhino e apagar essa minha fachada que eu tenho aqui já. Deixa eu desligar aqui o Surface Split, como eu tinha explicado na aula anterior, tá? Então, olha só, tenho aqui a fachada, tá? A gente precisa pegar todos esses pontos que a gente tinha colocado o polígono e calcular a distância. Onde é que estão esses pontos? Esses pontos, eles estão aqui, ó. São esses pontos aqui, ó, do componente Surface Closest Point, tá? A gente usou o VP para usar no Evaluate Surface e a gente vai usar agora os pontos, tá bom? Então, beleza, olha só. Vamos fazer o seguinte, precisa de um ponto, que é o que vai calcular a distância entre todos os outros, tá? Então, vamos fazer isso. Clica 2 vezes aqui no Canvas, Point, e é esse componente aqui, tá? Daí, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos, então, criar esse ponto, tá? No Rhino, como é que a gente cria? Botão direito, Set One Point. Ele vai criar um ponto no Rhino, tá? Aqui, ó, tu clica, ele vai dizer onde é que tá localizado esse ponto, tá? E eu vou fazer assim, ó, vou botar ele, por enquanto, bem aqui na frente, ó. Bem aqui na frente, na porta de entrada, tá? Ele vai estar ali, beleza? E olha só, ele já tem um gumblezinho, eu posso, sem ter que ir no Rhino, eu posso já mudar a posição dele, direto no Grasshopper, tá? Então, olha só, como é que a gente consegue ter esse Gumball? Se o de vocês não aparecerem aqui, ó, vem aqui em cima, ó, Display Gumballs, tá? Se clicar, ele some. Vamos ver aqui, ó, Display Gumballs de novo, tá? E olha só, ele estava aqui embaixo, certo? Deixa eu posicionar aqui, ele estava aqui. Vamos levar ele agora, então, para a fachada. Vamos botar ele um pouquinho perto aqui da fachada. Vamos mover ele na setinha azul, que é o X,
o Z, desculpa, é o Z. Vamos deixar ele mais ou menos aqui, tá? Vou mudar aqui a minha perspectiva, botão direito, shader. Então tá, é isso que eu preciso, vou deixar ele um pouquinho aqui em frente à fachada. O que a gente vai fazer agora? Como eu falei, a gente vai pegar então esse ponto que está aqui e calcular a distância entre os outros pontos que estão na fachada, certo? Então olha só, o que a gente vai ter que fazer. O componente para calcular a distância, ele se chama distance. Esse aqui, ó, essa reguinha, ele calcula a distância entre dois pontos, tá? Vou vir aqui, ó, ele pede o ponto A, o primeiro ponto, e o ponto B, e ele vai pegar a distância entre eles. Opa, voltando aqui, minimizei. Aqui de novo, Grasshopper. Então tá. Ele vai pegar então o primeiro ponto, o segundo, e ele vai calcular a distância entre eles. Tá bom? Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar aqui então os pontos da fachada, que é aqui no Surface Closest Point, e ligar no A. Beleza? E no B vamos ligar o ponto que a gente criou. B. Certo? E agora olha só, se a gente pegar aqui um painel, ó, trazer aqui, ele vai dar a distância desses pontos, ó, 11, 10, 10, 6, 4, 8, um monte de valores de distância, tá? Então o que a gente faz agora? A gente calcula essa distância, a gente pode usar essa distância para ser os raios dos polígonos, certo? Essa é a relação. Quanto mais distante tiver o ponto, maior vai ser o polígono. Então vamos fazer isso. Vamos pegar então aqui a distância, tá? E botar aqui no raio do polígono que a gente botou. Beleza? Olha só. D aqui, ó, botar no R. Só que olha só. Olha só o que ele criou. Isso aqui está errado, com certeza. Por que isso? Olha só, a gente estava usando aqui antes, ó, um raio de ponto 12. E eles estavam certinhos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês. Ó, nossos polígonos eles tinham ponto 12. Tava ok, o tamanhozinho ok, certo? Só que agora, se eu puxar aqui o painelzinho de novo, ó, a distância está com 11, 10, 6. Está muito grande isso aqui. E daí vai acontecer o que aconteceu. Eles vão ficar enormes. 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 Como que a gente arruma isso? Tá? Como é que a gente arruma isso? Deixa eu voltar aqui para o ponto 12, que já estava antes. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o que a gente chama de remapear os números. Tá? O que acontece? Se a gente tem, por exemplo, 3 números, tá? 20, 40 e 60. Tá? E eu quero que eles tenham uma proporção menor. Eles seriam, por exemplo, 2, 4 e 6. Tá? A gente pegou uma escala grande de números e a gente diminuiu ela na mesma proporção. Tá? Deixa eu desenhar aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Tá? Olha só. Vou fazer aqui um gráfico, rapidinho. E olha só, eu tenho aqui, por exemplo, vou botar aqui 20, aqui 40 e aqui 60. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 20, esse 40 e esse 60 e eu vou transformar ele na mesma proporção em 2, 4 e 6. Tá? Claro, aqui a gente está trabalhando com números bem grandes, certo? 20, 40 e 60. Só que agora eles são em 2, 4 e 6. Eles são menores, mas eles respeitam a mesma proporção deles, tá? E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar toda essa lista de distâncias que a gente tem aqui, certo? 11, 10, que é esse gráfico, e a gente vai diminuir ele pelos valores que a gente decidir quais vão ser. Como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui então, ó, deixa eu puxar isso aqui para cá. Como que a gente faz isso? Seguinte, como eu tinha falado, remapear os números, o nome do componente é Remap Numbers. Esse aqui, ó, Remap Numbers, tá? O que ele pede? Ele pede, então, um valor para ser remapeado. Ele pede o source domain, qual que é o intervalo, qual que é o menor número e o maior número, tá? E depois, quais novos valores a gente quer que ele seja remapeado, tá? Vamos fazer o seguinte. As distâncias que a gente tem aqui, ó, eu vou botar no V, que são os valores que vão ser remapeados, tá? Qual que é o menor valor e o máximo valor, a gente consegue com um componente chamado bounds. Esse aqui, ó. O desenho dele já mostra o mínimo e o máximo,
tá? Então vamos conectar aqui, ó, as distâncias no N, tá? Ele pede aqui números, tá? E a gente tem aqui também números. E o I vai dizer, ó, o menor valor é 2,92 e o maior valor é 11,27. É o que a gente precisa, tá? Então olha só, o I, a gente vai botar aqui então no S, tá? E agora olha só, quais são os valores que eu quero que remapeie, em qual proporção eu vou querer, tá? Como é que a gente tem que fazer isso? Vamos criar então um intervalo de novo de números, tá? Como é que a gente cria um intervalo? Olha só, construct domain. Esse aqui, ó, que o ícone é um 0 e um 1, tá? Vamos pegar ele e olha só, o que ele faz? Ele pede um valor A, que é o valor mínimo, e um valor B, que é o valor máximo. Por exemplo, se eu tinha valores de 20, 40, 60, o valor mínimo vai ser 20 e o máximo vai ser 60, certo? E depois todos os valores que estão ali no meio ele vai interpolar para seguir a mesma proporção. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso então? Vou pegar um slider aqui, ó, number slider, vou precisar de 2, tá? Aqui. Então assim, ó, o valor mínimo eu vou querer 0,08 e o valor máximo eu vou botar 0,85. E aí olha só, o valor mínimo eu vou botar no A, o valor máximo eu vou botar no B, tá? E agora ele criou esse domínio para mim, ó. Deixa eu trazer aqui no painel. Ó, de 0,08 até 0,856. E é o que a gente precisa, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Os novos valores então vão vir desse intervalo que a gente criou, tá? Vamos pegar aqui, ó, o I e botar no T. Beleza? E agora olha só, vamos só dar uma checadinha. Eu tinha aqui esses valores, tá? 11, 10, 10, 10 e 10. Vou copiar esse painel, Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou vir aqui, ó, no R, que são os novos valores remapeados, e olha só. 0,852, 0,8. O que ele fez? Ele fez aquela coisa do 20, 40 e 60, só que agora ele transformou em 2, 4, 6. Só que aqui a gente tinha, por exemplo, muitos valores. Vamos ver aqui, ó, o mínimo era 2,92 e o máximo era 11,27. E agora ele transformou. O mínimo é então 0,08 e o máximo é 0,85. Tranquilo? Então tá, a gente remapeou esses números. E agora, se a gente pegar esses raios, esses valores de distância e botar no R, olha só. Como é que ficou? Olha, já começou a ficar um pouquinho melhor. Só que aqui, ó, a gente ainda está com valores muito grandes, tá? Vamos então alterar isso aqui, ó. O 0,85 tá muito alto, vamos diminuir então. Diminuir, 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 diminuir. Aqui, ó. Aqui tá bom. Só mais um pouquinho para ele não ficar em cima. Aqui, ó. Beleza. E eu vou diminuir aqui um pouco mais então o valor mínimo, para ficar bem visível. Aqui, ó. Perfeito. Tá? E agora olha só, eu tenho aqui um gradiente com esses polígonos. Os polígonos que estão mais perto do ponto, eles vão ter os valores menores, e os que estão mais afastados vão ter valores maiores de raio. E agora é o seguinte, se eu pegar esse ponto e eu mover eles, ó, a fachada também muda. Certo? Olha só. Posso criar um gradiente aqui, ó. Ó, todos os valores que estão aqui, eles são maiores e aqui eles são menores. E eu posso movimentar também o ponto. Eu quero botar mais aqui para cima, quero que fique nesse canto. Daí, ó, ele vai criar esses valores. Certo? Tudo em relação a esse ponto, porque eu estou pegando a distância desse ponto com os pontos da fachada, pegando a distância, remapeando elas e depois aplicando no raio dos polígonos. Tranquilo? Então tá, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar então esses polígonos, vamos perfurar eles na nossa superfície como a gente tinha feito no último exercício e daí vamos exportar a geometria, tá? Vamos vir aqui, ó, Surface Split, eu tinha desligado ela para a gente conseguir mudar os parâmetros e vamos ligar ele agora de novo. Aqui, ó. Já processou, tá bom? Eu vou dar um Disable Preview aqui nesses componentes. E agora, olha só. A gente tem a fachada. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o Grasshopper.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Agora aqui, ó, cada um deles tem um tamanho diferente. Agora dá pra fazer um gradiente, dá pra fazer... deixar essa fachada um pouquinho mais interessante agora, a partir desses pontos. E agora de novo, olha só, não gostei, eu estou usando aqui o que é um pentágono, eu quero deixar ele que seja, não sei, um triângulo. Vamos fazer isso então. Vou desabilitar aqui, vou vir aqui no meu polígono e eu quero mudar os segmentos deles. Eu vou vir aqui, ó, no 5 e eu vou alterar aqui, ó. Triângulo, olha só. Olha, ele faz com triângulo. Vocês podem ir aumentando também, ó. Quanto mais segmentos, mais aproximado de um círculo ele fica, tá? Olha só. Aqui, ó. Gostei dessa daqui, tá? Show de bola. Vamos vir aqui, agora que eu vim aqui atrás, ó, eu quero mudar um pouquinho aqui essas divisões. Deixar ela um pouquinho mais espaçada, porque agora eu vou aumentar esses valores aqui. Aqui também. E vocês podem fazer o contrário também. Quanto mais perto ele está do ponto, menor ele fica. Vocês podem fazer o contrário. Quanto mais perto, maior ele fica. Como é que a gente faz isso? Bem simples, ó. Só pegar aqui, ó, esses sliders, ó, A e B, e trocar eles, ó. O primeiro vai ser o B, o segundo vai ser o A. E agora ele inverteu. Os que estão mais próximos agora vão ter as aberturas maiores e os mais distantes vão ser as aberturas menores. Gostei aqui. Deixa eu só mudar um pouquinho para não ficar um em cima do outro. Show. Mudar um pouquinho aqui agora. Beleza. Vou fazer o seguinte, vou exportar agora essa fachada que eu gostei. Vou ligar aqui, ó, Surface Split. Deixa ele processar. Processou. E agora aqui, ó, no List Item, para a gente selecionar a fachada que está perfurada, a superfície que está perfurada, botão direito, Bake. E agora olha só, você tem esse efeito aqui agora, esse gradiente, certo? Tá, vou fazer com uma curva agora. Tá, e olha só, eu tenho a partir de um ponto, tá? Então ele vai meio que ficar estático assim, eu não consigo ter como é que eu posso dizer, uma fluidez talvez na fachada, porque a gente está pegando só a partir de um ponto, tá? Como é que a gente consegue pegar a partir de uma linha? Certo? Como é que a gente faz isso? Vou fazer assim, ó. Eu vou ligar aqui minha superfície no Rhino, superfície base que eu tenho, e eu vou criar uma linha aqui nele. Ó, esse componente aqui, ó, Control Point Curve, vou clicar e eu vou desenhar uma linha aqui, ó. Aqui, pra cá. Pra cá. Vem pra cá agora. E pra cá. Pode ser assim, ó. Esse é o desenho da minha curva, tá? O que eu posso fazer? Como é que eu consigo que essa regra de pontos mais próximos e mais distantes também se aplique a uma curva? A gente só tem que pegar ela e dividir em vários pontos, tá? Como é que a gente faz isso? Beleza, olha só, eu fiz a minha curva aqui, tá bom? Vou trazer ela para o Grasshopper, clica 2 vezes aqui no Canvas, Curve, seleciono aqui, botão direito, Set One Curve, venho aqui, seleciono a minha curva, tá? E agora eu preciso de pontos nessa curva, tá bom? Como é que a gente faz isso? O componente que ele consegue segmentar essa curva é o Divide Curve. Então, ó, o primeiro input que ele pede é uma curva, vamos ligar aqui então, ó, e ele já consegue dividir em 10 pontos, que é o valor padrão, tá? É o seguinte, eu vou aproveitar esse slider que eu tenho aqui em cima, que ele vai até 100, tá? E eu vou ligar aqui. Então, ó, agora eu posso escolher até 100 pontos na curva, eu vou botar então só 15. Clica 2 vezes no slider, 15, beleza. Agora eu tenho esses pontos, tá?
E agora, para eu conseguir, a partir desses pontos nessa curva, então eu tenho mais do que um ponto, certo? Aqui a gente tinha um, né? Na nossa fachada aqui antiga a gente tinha um pontinho só. Para a gente conseguir mais pontos para fazer esse cálculo, fazer toda essa relação da distância, a gente precisa de um outro componente, tá? Dá um espacinho aqui para ele, trazer para cá, para cá, para cá. Esse aqui também. Qual é o componente? Closest point. Esse aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele faz a mesma coisa que o distância, só que agora ele pode usar mais do que um ponto, certo? Tem que ter esse cuidado. O distância a gente usa para um ponto só. O closest point a gente usa para mais pontos, beleza? Olha só, ele pede ponto para procurar e um cloud of points, basicamente vários pontos para serem calculados, tá? É o seguinte, eu vou botar então esse P aqui no C. E aqui em cima que a gente usou no distância, ó, esse P eu vou botar aqui. E olha só. Beleza, agora ele tem a distância. Tá? E agora vamos fazer o seguinte, vamos ser um pouquinho mais inteligente aqui na hora de ligar as conexões de novo, tá? Fazer assim, ó. Vamos pegar aqui no output do D, da distância, Shift Ctrl, a gente pode selecionar e ligar em outro componente. Vamos botar aqui no D, ó. Tá? Ó, ele recalculou agora tudo. Beleza? Eu vou fazer assim, ó. Trazer ele para cá. Eu vou dar um preview off. Aqui nesse ponto também. Tá? Aqui também. E agora olha só. Ele segue então agora essa curva. Entendeu? Os polígonos agora eles vão calcular a distância dos pontos que a gente dividiu na curva e vão seguir aquela regra de quanto mais próximos, nesse caso aqui, mais próximos eles vão estar com um raio maior e mais distantes com um raio menor, certo? E vocês podem vir aqui e alterar, ó, 15, vocês podem botar mais valores ou diminuir também. Olha só, ele vai diminuindo. Porque aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esses são os pontos que ele está calculando, certo? Quanto menos pontos, menos o gradiente fica. Quanto mais, ó, mais definido ele fica. Beleza? E agora eu vou só fazer o seguinte, ó, tá tudo certinho aqui. Eu vou vir, ligar o meu Surface Split. Ligar ele. Para ele perfurar então esses polígonos com a superfície. Já veio aqui, ó. Já perfurou. E agora eu vou dar um bake na superfície. E agora olha só. Tem agora essa minha fachada perfurada que ela segue essa curva aqui, ó, que eu fiz. Beleza? Então tá, gente. Esse aqui então foi o tutorial de como é que a gente consegue fazer então essa relação dos pontos atratores, tá? Que é basicamente uma curva que vai determinar o quão aberto ou fechado vão ser essas perfurações na superfície da fachada, tá? E lembrando, esse aqui é o segundo vídeo da série de 3 vídeos que eu vou fazer sobre. Se tu não assistiu o primeiro vídeo, chegou aqui sem saber o que está acontecendo, então volta lá e assiste o primeiro vídeo, que o algoritmo que eu usei aqui é o algoritmo base. Eu só modifiquei algumas coisinhas, tá? E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam então, se inscrevam, ativem as notificações, tá bom? Nos sigam no Instagram, que é a Oficina Paramétrica, oficina.paramétrica. E aqui nos comentários vocês podem deixar as sugestões, as dúvidas, expressar o amor de vocês. Tá bom? Então, no mais é isso. Lembrando que vai ter agora o último vídeo que eu vou usar uma outra maneira de como é que a gente consegue fazer essa fachada, essas aberturas, tá bom? E mais é isso. Obrigado.